Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Então eu venho aqui novamente fazer um breve relato sobre o que seria a nossa sociedade feudal e as suas divisões. O mesmo material que nós já vimos até o momento, mas só para reforçar, e um vídeo para quando vocês precisarem e tiverem alguma dúvida ali, voltar aqui e poder rever ele. Tá? Então, primeiramente, nossa Idade Média, nós já aprendemos ali dentro daquele conteúdo que ela se divide em duas partes. A nossa Alta Idade Média e a nossa Baixa Idade Média. Nossa Alta Idade Média, que inicia-se ali mais ou menos no século V, né? Então anos 500 depois de Cristo, até mais ou menos o século XV, né? Que vai ali pelo ano de 1500, e ela acontece exclusivamente na Europa Ocidental. Então, dividida ali entre Baixa Idade Média, do século V até o século XI, e Alta Idade Média, do século XI até o século XV. Como nós já conversamos e já trabalhamos dentro do nosso conteúdo, que está descrito dentro da plataforma, Alta Idade Média, período de grande formação de povos, grandes conquistas, grande avanço da sociedade daquela época. Mas como em si que vai começar a se formar a nossa Idade Média dentro daquele patamar ali. Nossa Idade Média, naquela localização ali da Europa, ela era significativa à nossa Roma antiga. Roma entrou em decadência devido a muitas guerras, devido à crise do cristianismo também, e o pessoal que ficou ali, aqueles reis, para não perderem totalmente as suas terras, não debandarem, o que eles fizeram? Tiveram que achar uma nova forma de conseguir alavancar a realidade que estava ali. E essa nossa realidade que estava ali, os europeus lá no século XIX vão denominar então de Idade Média. O que aconteceu basicamente? Chegou em certo território ali, aquelas pessoas que eram ainda mais poderosas, né? Então os nossos reis em si começaram com um seguinte trabalho, né? Encontrar pessoas que conseguissem em si o ajudar a manter aquela construção ali. Por exemplo, então, teria ali o meu rei, o meu senhor feudal, né? E naquele patamar ali, naqueles arredores, teriam pessoas que eram confiáveis ao rei, que seria em si ali os meus servos, né? Ou os meus vassalos, né? Vassalos que a gente não chegou a trabalhar tão a fundo dentro dessa parte, que foi bem mais objetivo assim, mas na realidade, pessoal, o vassalo ele ainda não seria o servo do rei, tá? Ele seria ali alguém que faria o aluguel daquelas terras, e aquele vassalo, né, que era um senhor que teria mais propriedade, ia ter juntamente ali, apoiava o rei, né, na parte administrativa, e juntamente, tanto vassalos quanto o rei em si, eles teriam ali os seus servos, né, que seriam aquelas pessoas humildes, os camponeses em si, que morariam em volta do castelo, em volta dos mansos ali, prestando trabalho, tanto para o rei quanto para os vassalos em si. Dentro dessa nossa sociedade, nós também teríamos ali os cavaleiros de guerra, que iam proteger aquela redondeza ali dos nossos chamados povos bárbaros, que eram simplesmente pessoas que não falavam latim ou grego e ainda viviam fora daquele nosso território ali, viviam fora da Roma antiga em si. Também era chamado de povos germânicos dentro daquele meio, esses povos bárbaros, né? Então, primeiramente, nós temos ali a nossa divisão, né? A nossa sociedade. Temos no topo da nossa sociedade o clero e o rei e o clero, né? A nobreza e o clero, né? Topo da sociedade. Abaixo, na nossa pirâmide, nós teríamos ali o que a gente ia chamar de trabalhadores rurais. E na base da minha pirâmide, eu tenho ali o meu servo, né? O servo que ia ter que trabalhar, que ia ter que dar duro para manter aquela minha pirâmide, manter a minha sociedade firme e trabalhando constantemente. Esse meu servo, quando ele fazia o contrato com esse meu senhor feudal, ele deveria fazer alguns acordos para ser cumprido, né? Um contrato, aonde o quê?
aonde ele ia pagar tributos, né, ia pagar impostos para o rei em si, para poder utilizar aquelas terras ali. Entre esses meus impostos, eu tenho os 3 mais conhecidos. Ali dentro do nosso conteúdo, nós vimos alguns a mais, mas vamos falar dos 3 mais conhecidos, que é tanto para questão de prova, tanto para questão de um vestibular futuro, tá? Será estes 3 mais conhecidos que serão cobrados. Tá? Pessoal que aí na frente, depois, demora um pouquinho ainda, mas daqui a pouquinho está lá no 9º ano, né? Cai bastante Idade Média, quem quer entrar para IFSU e tudo mais, né? Então é interessante, eu acho que não deve ser descartado o comentário de agora. Né? Então eu tenho 3 tipos de manso. Né? Eu tenho o meu manso senhorial, tenho o meu manso comunal e o meu manso servil, né? Que seriam estes mansos. Os mansos são as divisões dentro daquele patamar, dentro daquele território ali, divisões aonde cada classe social iria habitar, né? Então, meu manso senhorial. Meu manso senhorial seria basicamente o local aonde está situado aquele grande castelo, né? A opulência ali do meu rei, né? Onde ele em si vai ditar as suas regras e vai comandar todos os arredores ali. Meu segundo manso seria o chamado manso comunal. Esse manso comunal, pessoal, sociedade feudal, totalmente agrícola, totalmente estamental. Alguém lembra o que é estamental? Estamental, aquela sociedade que não sai do lugar, né? Se eu nasci lá nobre, eu vou continuar sendo um nobre. Né? Se eu nasci lá, se eu sou filho do rei, a tendência do estamento, né, da continuidade, é eu futuramente me desenvolver ali e continuar sendo rei. Se eu nasci um servo, lá embaixo, a classe mais humilde, eu não tenho como ascender, eu nunca serei do clero e também nunca serei da nobreza. Não, pelo menos é o que prega uma sociedade estamental, né? Estamental, onde está, fica, não se modifica. Bem diferente da nossa de hoje, né? Que hoje, independente da classe social que nós estivermos, nós temos a oportunidade de ascender ou, se não desenvolver direito projetos e planos e tudo mais, a gente tem chance de cair também, né, pessoal? Então, a gente tem um certo equilíbrio ali, só que depende muito das nossas atitudes, né, da nossa busca dentro daquele meio ali. Dentro desse meu manso, então, ficavam os castelos. Depois eu teria ali o meu manso comunal, como a gente estava conversando, que seria o quê? Local onde os servos plantavam. Só que esse local onde os servos estavam plantando tinha ali legumes, plantações que também seriam do senhor feudal. Então, aquela parte ali os servos estavam trabalhando, mas na realidade eles trabalhavam, tudo que eles escolhiam ali seria do meu senhor feudal. Depois, pessoal, do meu manso senhorial e do meu manso comunal, eu tenho ali o meu manso servil. Então, o servo, que morava ao redor dos castelos ali, tinha as suas casas humildes, dentro daquele meio ali. Geralmente, elas eram feitas de capim, a estrutura dentro da casa, um banco mocho, por exemplo, um banco que tem ali 3 pernas em si, na Idade Média, foi criado, quem utilizava eram os servos dentro daquele meio, então as cadeiras dos servos seriam os mochos, sem encostos, né, que para ficar mais confortável, eles não teriam este conforto. Falavam mal do servo, falavam que ele não fazia jus à igreja em si, a igreja desprezava o servo também naquela época, né, pessoal? Também eles eram contra, diziam que os servos não teriam sido gerados naturalmente, né, que teriam nascidos do esterco de burro, um grande preconceito, né, daquela época, que era pregado para menosprezar eles, para desprezar os servos, né, para fazerem eles colocar eles abaixo dos demais, né? Na realidade, era a sociedade que pregava este modo de construção naquela época, né? Então eles eram muito desprezados em si. Só que esse local, pessoal, onde os servos ficavam, onde eles trabalhavam para si, seriam ali os chamados
manso cervis. Tá? Então, naquele manso servil ali, é o local onde eu vou fazer as minhas plantações. Tá? Vou plantar ali um milho, vou criar ali, se eu tiver essa possibilidade, posso ter uma criação de cabritos, de ovelha dentro daquele meio ali, né? teria essa possibilidade. Só que a partir do momento que eu estou ali defendendo o meu senhor feudal, estou morando em volta daquele castelo, numa terra que não é minha, eu começo a o quê? Dever tributos para os meus reis. Os nossos 3 principais tributos que nós falamos dentro do nosso conteúdo, dentro do nosso material que foi apresentado até agora. Né? A minha corvéia, a minha banalidade e a minha talha. Tá? Corvéia. Tá? Corvéia, trabalhar no mínimo 3 dias gratuitos na terra do meu senhor. Depois eu tenho ali a banalidade, que eu plantaria os meus produtos agrícolas, não, a minha terra ali, né? Plantaria as minhas plantas, e eu teria que o quê? Dar metade daquela produção, né? Plantei 50 kg de milho, 25 kg de milho, tenho que dar para o meu senhor feudal. É uma taxa que eu estou pagando para poder utilizar a terra dele. Tá? Bem explorado dentro desse meio. Isso seria a minha talha. E teria também, pessoal, a banalidade. Porque eu, um servo pobre, humilde, que estava ali plantando, não teria como processar algum alimento. Por exemplo, plantei um milho, quero fazer farinha. Não tenho um engenho. Eu não tenho um moinho para moer aquele meu milho ali para fazer uma farinha. Então eu teria que pagar para poder utilizar o moinho do meu senhor, né, do que era responsável por mim. Precisava de fazer uma certa irrigação, precisava carregar água para minha casa, para o meu próprio consumo ali, mas eu não tinha em si um local também para fazer toda essa produção. Então eu tinha que pagar, se eu quisesse utilizar algum sistema de irrigação, o poço do meu senhor feudal, tinha que pagar para ele também dentro desse meio. Né? E outras demais situações. Tá? Eu vou gravar, pessoal, mais alguns vídeos de curta duração. Esse nosso vídeo já está com 13 minutos, tá? Para vocês conseguirem guardar melhor o conteúdo, senão fica muita conversação e vocês vão acabar se perdendo, tá? Então, por isso a gente vai parando por aqui, e sempre que vocês quiserem, retornem e assistam novamente, tá? Até mais!